Olá, e aí, tudo bem? Olha só, se você é empresário ou empresária, se você está no mundo do empreendedorismo, ou mesmo se você sonha em um dia em ter o seu negócio, fica comigo aqui, senta que hoje a história vai ser longa. Você sabe que normalmente eu faço alguns vídeos dando algumas dicas, algumas sacadas, alguns insights aí mais rápidos, falando sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão, sobre liderança. Mas hoje eu quero entrar num assunto um pouco mais profundo aqui. Nós vamos tratar questões mais densas, então o vídeo vai ser um pouco mais longo. Mas fica aqui comigo que eu acho que vale a pena você adquirir esse conhecimento e você usar esse conhecimento para você, para sua vida, para o seu negócio. Tá bom? Bom, o que eu percebo nas mentorias que eu faço no meu dia a dia? A imensa maioria das pessoas que atingem os melhores resultados, que acabam sendo mais prósperas no seu negócio, são aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. Eu sempre falo isso nos meus processos de mentoria, que assim, o que muda o jogo é ação, é entrar em campo e jogar o jogo que tem que ser jogado. E muita gente trava nesse momento por algumas questões, e é isso que impede muitas vezes o negócio de crescer, de prosperar. Muitas vezes impede as pessoas de conseguirem até montar um negócio delas. Só que assim, ninguém deixa de fazer as coisas porque quer. Ou quase ninguém, né? Ninguém deixa de fazer as coisas porque tem preguiça. Quando a pessoa pensa em empreender, em ter o seu negócio, normalmente a pessoa está motivada. Ela quer empreender, ela quer ter sucesso. Não é assim? E olha só que interessante, ó. Até uns anos atrás, vou chutar aí até mais ou menos metade dos anos 2000, por aí, muita gente queria o que aqui no Brasil? Passar num concurso público, ter estabilidade, um bom salário e tocar a vida até aposentar. Hoje mudou muito. Muita gente, eu percebo que a maioria das pessoas hoje pensa em empreender, em ter o seu negócio. Eu percebo que muita gente hoje quer ter um significado no seu trabalho, quer ter um propósito no seu trabalho, quer ver sentido nas coisas que ela faz. E muitas vezes o poder público e o próprio mundo corporativo não trazem esse propósito para as pessoas. Lógico, tem as questões aí de falta de emprego, né? Tem todos outros aspectos aí envolvidos. Mas muita gente quer ter esse propósito e quer ter o seu negócio, quer prosperar, quer ser bem-sucedido, quer ter sucesso na vida, né? O que acontece? Olha só. Para a gente começar aqui, eu queria falar sobre a equação da vida plena. Da onde que eu tirei esse nome? Esse nome é de um livro de um cara chamado Shizad Shamini. Esse cara é um cara, ele faz aí mentoria, coaching aí com grandes empresários, diria os maiores empresários dos Estados Unidos. Então ele é um cara muito bem sucedido. Ele escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. E dentro desse livro ele trata essa questão da equação da vida plena. O que ele fala ali? Que basicamente é assim, ó. O nível de realização das pessoas, ele é igual ao potencial, ou seja, o nosso QI, o que a gente aprendeu, o que a gente se desenvolveu, as experiências que a gente tem, nosso potencial de realização, vezes o nosso quociente positivo. O que é esse tal de quociente positivo? É quanto por cento do dia eu estou agindo a meu favor. Então o que ele fala aqui? Uma parte do dia eu estou jogando a meu favor, uma parte do dia eu estou ali neutro e uma parte do dia eu estou jogando contra mim. E que se meu nível de realização, pessoal e profissional, se ele é igual ao meu potencial vezes esse quociente positivo, para eu aumentar meu potencial aqui, é trabalhoso, requer esforço, tempo, meu QI não vai mudar, não vou ficar muito mais inteligente, eu tenho que estudar, eu tenho que ler livros, eu tenho que fazer treinamentos, fazer cursos, eu tenho que colocar isso que eu aprendo em prática, pegar experiência, errar e aprender, né? Então ele é trabalhoso, ele demora para você aumentar esse seu potencial.
Mas o seu quociente positivo, ele é relativamente mais simples, mais fácil de aumentar, de crescer. Então, que é mais fácil a gente jogar a maior parte do tempo a nosso favor e com isso a gente vai aumentar a nossa realização, certo? E o que ele fala que assim impede a gente de ter essa maior parte do dia jogando a nosso favor? É o que ele chama de nossos críticos e sabotadores. O que são esses críticos e sabotadores? São aqueles pensamentos negativos que a gente tem, ou às vezes aquela vozinha que fica lá no fundo do nosso ouvido falando que as coisas não vão dar certo, que você não tem competência para fazer isso, né? Então ele elenca ali, ele fala assim, que os críticos, que a gente é muito crítico normalmente com a gente mesmo, a gente é crítico com outras pessoas e a gente é crítico com a situação. E esse crítico, que é crítico de nós mesmos, né, das outras pessoas, da situação, ele fala lá que ele é meio que o líder da gangue, ele é o chefe da turminha ali, né? E que esse crítico, ele elencou lá 9 tipos de sabotadores. E esses críticos com esses sabotadores, eles se fingem de amiguinho nosso, falam, ó, tô aqui pro seu bem, fica aqui, não vai não que eu tô querendo te ajudar. Esses pensamentos, essa vozinha, né? Eles se disfarçam de amigos e barram a gente, travam a gente, fazem com que a gente não faça as coisas que a gente tem que fazer, tá? Ele elencou aqui, eu anotei, então eu queria falar um pouquinho sobre esses sabotadores. Então o primeiro sabotador é o insistente. Então o que é o insistente? É aquela pessoa que quer ter tudo muito perfeitinho, quer fazer tudo no mínimo detalhe, está sempre muito preocupada, muito tensa. Essa pessoa geralmente acaba drenando a energia das outras pessoas também, deixa todo mundo à sua volta tenso, sem saber direito como agir. Esse é um insistente, quer tudo muita perfeição e acaba sempre gerando muita frustração nela e nas outras pessoas. Depois tem o prestativo. Prestativo é aquela pessoa, você já deve ter visto aí, aquela pessoa que quer sempre agradar todo mundo, quer ser a pessoa mais boazinha da turma, não sabe falar não, está sempre querendo ajudar os outros antes de ajudar ela mesma, está sempre atrás de um elogio, de um agrado. Esse é o prestativo. Depois tem o hiperracional. O hiperracional é assim, foco no racional, não pode ter nada no emocional. Emoção é coisa para os fracos. Então, tudo tem que ter muita lógica, muito raciocínio. Então, assim, não deixa entrar emoção na sua vida. Esse é o hiperracional. Esse cara geralmente é muito frio, ele é tido como uma pessoa distante, né? Ele nunca está aí ligado à emoção. Depois tem o controlador. Controlador é aquela pessoa que quer controlar tudo à sua volta. Tudo e todos à sua volta. Que é ela determinar o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer. Esse é o controlador. Ou está no controle de tudo, ou não está no controle de nada. Esse é o controlador. Depois tem o hipervigilante. É aquela pessoa que está sempre alerta para o próximo problema. Então, qualquer plano, qualquer projeto, ela já traça plano B, C, D, E, F e aí vai. Porque ela acha que vai dar errado, alguma coisa vai dar errado. E no final das contas acaba dando mesmo alguma coisa errada. Pois tem o inquieto. Inquieto é aquela pessoa que fica pulando de projeto em projeto. Quando ela começa a se estabilizar em alguma coisa, ela já tira o foco dali e começa uma nova empreitada. Começa um novo projeto, começa a ver algum outro negócio e não para em lugar nenhum. Não se estabiliza em lugar nenhum. Depois tem o esquivo. O esquivo é aquela pessoa, né? O nome já diz, né? Esquiva daqui, esquiva dali. É a pessoa que não quer entrar em atrito, não quer ter conflito com outras pessoas, foge de questões difíceis, delicadas de se tratar. Aquela pessoa que, deixa que com o tempo as coisas se resolvem, aí eu não... deixa pra lá. Esse é o esquivo. Daí tem o hiperrealizador. Hiperrealizador é aquela pessoa que
para ela se sentir útil, para ela se sentir gente, ela tem que estar produzindo muito, tem que estar fazendo alguma coisa muito relevante. O valor que ela dá para ela mesma está ligado ao quanto ela está produzindo. É aquela pessoa que assim, ó, domingo à noite, se não tem nada para fazer, ela está incomodada. Ela vai arrumar lá uma gaveta, arrumar as meias, lá vai fazer alguma coisa, porque ela só se sente bem quando ela está realizando alguma coisa. E por fim tem a vítima. A vítima é aquela pessoa geralmente mais melancólica. Ai, tudo acontece comigo. Aquela pessoa que está sempre buscando atenção, afeto, se fazendo de coitadinha. Essa é a vítima. Então assim, ó, eu falei um pouquinho sobre os 9 sabotadores que a gente tem. E o que ele fala? Que todos nós temos os 9 sabotadores. Inclusive, ele tem um questionário que se você entrar no site dele lá, tal, você preenche o questionário, responde as perguntas e ele te manda um relatório com as notas, com a sua pontuação. Então lá nesse relatório ele fala sobre o crítico, quanto você é crítico de você, dos outros, da situação, e ele te dá uma nota lá de 1 a 10 de todos os seus sabotadores. Então ele fala que todos nós temos todos os sabotadores, mas que alguns acabam sendo irrelevantes, não nos prejudicam, e quando esses sabotadores eles têm uma nota lá de 1 a 10 acima de 7, aí é o momento de você colocar um foco, de você botar uma atenção nesse sabotador, porque esse sabotador pode ser o cara que está impedindo você, pode ser aquele pensamento ou aquela vozinha que está impedindo você de fazer as coisas que você tem que fazer. Então assim, parece, não sei se é bem isso. Pode confiar, assim, a maior parte das pessoas que travam, elas não travam por causa do governo, por causa de concorrente, elas travam por causa delas. Então isso já é um ponto para você pegar para você. A responsabilidade, se você for ter o seu negócio, se você tem o seu negócio, a responsabilidade é sua. E quando ele não está dando certo, é por uma questão sua. Tá? É lógico que assim, não é só fazer as coisas, né? Nessa, tá bom, então vou começar a fazer as coisas aqui, porque se eu fizer vai dar tudo certo. Tem que ter, né? A gente não pode esquecer do conhecimento técnico, né? Você tem que ter o conhecimento do seu negócio, você tem que saber conhecer sobre gestão, né? Não adianta você saber cozinhar e achar que você vai montar um restaurante e vai ter sucesso. Então você tem que saber sobre gestão, você tem que ter uma visão empreendedora, uma visão de futuro, uma visão de cenário dos seus concorrentes, para onde está caminhando aquele cenário, ter uma visão de outras áreas, né, para você tentar às vezes ali copiar alguma ideia, né? Então tem essas questões também que a gente não pode deixar de lado, mas o que trava mesmo é as pessoas enroscarem nesses sabotadores. Eles são as nossas crenças limitantes. Crenças são coisas que a gente acredita, certo? Então esses sabotadores nada mais são do que algumas crenças que a gente foi construindo, algumas verdades que a gente foi construindo pra gente, e a gente trava ou deixa de fazer, ou procrastina, como muita gente fala hoje em dia, e não faz o que tem que ser feito. Então eu queria te trazer aqui algumas dicas para quando você perceber que você tem um pensamento muitas vezes, para você poder enfrentar esse pensamento. Primeira coisa, você vai ter que identificar esse pensamento e isolar esse pensamento. Quando você você está vendo que você está tendo um pensamento de uma forma mais rotineira, isola ele, começa a prestar atenção nele. Agora que você está ouvindo isso de mim, que você está aprendendo sobre essa situação, começa a prestar atenção nele e isola ele, defina ele. O que é esse pensamento? Eu não tenho competência para montar esse negócio, eu não tenho competência para tocar esse negócio que eu estou aqui hoje. Defina, isole ele. A partir do momento que você isolou ele, ele já fica mais claro para você. Você fala, é esse pensamento que eu tenho. É isso que pode estar me atrapalhando. Daí você vai fazer a seguinte reflexão. Você vai pensar se ele te ajuda ou se ele te atrapalha normalmente no seu dia a dia. Porque lembra que eu falei? Normalmente eles vêm disfarçados de amiguinho.
Ele vem falando assim, não investe nisso, porque é melhor para você, porque eu estou querendo poupar dinheiro para você. Porque senão, como você não sabe fazer bem essas coisas, você vai acabar quebrando a cara lá na frente. Então ele vem disfarçado de um protetor seu, né? Então, identificou ele, isolou ele, para refletir se ele te ajuda ou se ele te atrapalha. Se você perceber que ele te atrapalha, o que você vai fazer? Você vai pensar se ele é uma verdade absoluta. Identifiquei ele, é isso que eu penso, ele me atrapalha. Isso que eu penso é uma verdade absoluta? Ela é verdade em todas as situações, para todas as pessoas, sempre? Muito provavelmente você vai chegar à conclusão que não, que às vezes pode ser, às vezes pode não ser, né? Esse exemplo que eu dei, eu não tenho competência, para algumas coisas provavelmente você tem, para outras coisas você precisa se desenvolver. Então, a partir do momento que você questionou e você percebeu que ele não é uma verdade absoluta, o que você vai fazer? Vai construir uma nova frase, um novo pensamento que seja verdadeiro. Não vamos inventar história aqui, então você vai pensar numa nova forma de pensar verdadeira, porém mais positiva do que esse primeiro pensamento. E você vai daí exercitar esse novo pensamento. Toda vez que o pensamento antigo aparecer, você reforça esse novo pensamento mais positivo. Nesse exemplo, eu não tenho competência para tocar meu negócio. Isso me atrapalha. Não é verdade absoluta, para algumas coisas eu sei, para algumas coisas eu sou bom, ou sou boa, para outras coisas nem tanto, preciso me desenvolver, né? O fato é que eu tenho competência para algumas coisas e outras coisas eu preciso de ajuda, eu preciso evoluir. A partir daí, tem um pensamento mais positivo. Sou bom para algumas coisas e para outras coisas preciso me desenvolver. Então tá. Então quando ele vier de novo, sou incompetente para fazer esse negócio. Não, senhor. Eu sou bom para algumas coisas e outras coisas preciso me desenvolver. Você vai começar a trocar esse pensamento negativo, essa crença limitante, no fim das contas, por um pensamento mais positivo. Então nós vamos fortalecer esse novo pensamento mais positivo e enfraquecer o pensamento negativo, que é a tal da crença limitante, que está aí junto com o seu sabotador, te impedindo de crescer e de ir para frente. Então, no livro ele até fala assim, que a gente tem que enfraquecer o nosso sabotador para a gente fortalecer o nosso lado sábio. Ele fala que todos nós temos o nosso lado sábio e temos esses sabotadores que nos atrapalham. Então, fazendo esse exercício, toda vez que você perceber que tem um pensamento negativo, identificou ele, questiona se ele te ajuda ou se ele te atrapalha, questiona se ele é uma verdade absoluta, constrói um novo pensamento mais positivo, verdadeiro, mas mais positivo, e vai fortalecendo esse novo pensamento mais positivo e enfraquecendo o pensamento mais negativo. Esse é um exercício que você pode começar a fazer já no seu dia a dia, começar a botar atenção a hora que esses pensamentos vierem e começar a exercitar um novo pensamento. A partir dali você vai começar a enfraquecer seus sabotadores, enfraquecer essas crenças limitantes, aumentar o seu consciente positivo, como consequência, se realizar mais. Tá bom? Agora você já sabe disso, quando a gente sabe, não dá para saber, certo? Então começa a prestar atenção se você está se sabotando de alguma forma, se você está com alguns pensamentos que te impedem de fazer as coisas que você tem que fazer. E vamos para frente, vamos para cima, que eliminando essas arestas aí desses sabotadores, aumentando seu consciente positivo, você vai ser mais realizado, vai ser mais bem sucedido, mais bem sucedida. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você ficar com alguma dúvida, fique à vontade para me mandar um direct, vou ter prazer em te ajudar. Um abraço aí.